galera, bem-vindos de volta a mais uma análise de O Desejado de Todas as Nações. Hoje, a gente vai começar a destrinchar as ideias principais do capítulo Por Entre Laços. Pois é, Dani, e só esse título, Por Entre Laços, já diz muito, né? A gente está falando de um cenário de alta tensão. Jesus está em Jerusalém e, assim, tem espiões por toda parte só esperando um deslize, qualquer coisinha para pegá-lo. Dá para sentir a pressão no ar. Exatamente. O que nos leva à questão central de hoje. Como é que se responde a uma armadilha que parece não ter saída? Porque, vamos ser sinceros, os líderes religiosos aqui não estão querendo saber a verdade. Eles estão montando ciladas, sabe? Jogos de palavras feitos para humilhar e condenar em público. Vamos ver a primeira delas. A primeira é um golpe baixo, direto nas credenciais dele. Eles chegam e perguntam, com que autoridade você ensina isso? A ideia era clara. Tirar o foco da mensagem de Jesus e trazer a discussão para o campo de poder deles, da hierarquia. E aqui a gente já vê a genialidade da resposta. Em vez de morder a isca e ficar discutindo diplomas ou autorizações, Jesus, ele simplesmente muda o eixo da conversa. Ele basicamente diz que a verdade não é uma coisa que se prova com papel, mas que se sente com um coração aberto, um coração alinhado com um propósito maior. É uma virada de jogo espetacular. É mesmo. E ele ainda dá uma ferramenta, um teste super simples para a gente diferenciar a verdade da enganação. Dá uma olhada. Um mestre de verdade vai buscar a glória de quem o enviou, de algo maior que ele. Já o enganador, esse só quer a própria glória. É um filtro muito bom para avaliar qualquer líder em qualquer área, né? Com certeza. E depois de definir esse critério de que o que importa é o coração, Jesus não para por aí. Ele usa essa mesma lógica para virar a mesa de vez contra os acusadores e mostrar o que eles realmente estavam escondendo. E aí vem a pergunta que deve ter deixado todo mundo de queixo caído. Por que vocês procuram me matar? Com essa, ele não só mostra que sabe o que se passa na cabeça deles, como expõe o plano todo. Ele joga na cara deles que, no fundo, são eles que estão quebrando a própria lei que dizem proteger com tanto fervor. Imagina a cena. A reação deles é imediata. Primeiro um pânico, aquele segundo em que eles percebem que talvez estejam lutando contra algo muito maior. Mas logo em seguida vem a negação, né? Você tem um demônio? Quem está querendo te matar? E aí partem para o desvio para tentar manter as aparências de proteger a própria reputação. Pois é. E o mais interessante é que o plano de prender Jesus acaba falhando. E não é por falta de gente ou de força, não. É por causa do poder das palavras dele. É incrível pensar nisso. Os guardas, armados, com uma ordem de prisão na mão, voltam de mãos abanando. E a justificativa deles é essa aí. Nunca homem algum falou como este homem. Eles ficaram tão, desarmados, cativados pelo que ouviram, que simplesmente não conseguiram cumprir a ordem. As palavras dele viraram um escudo. E no meio de toda essa confusão no conselho, surge uma voz solitária de bom senso. Um membro chamado Nicodemos, que levanta a mão e pergunta, gente, peraí, a nossa lei permite condenar alguém sem antes ouvir a pessoa? Essa pergunta dá uma freada nos planos deles, pelo menos por um tempo. Mas essa pausa dura pouco. Os líderes se reagrupam e voltam com o que eles achavam que era a armadilha perfeita, a jogada de mestre. Uma situação que, na cabeça deles, não tinha escapatória. Vamos ver como essa se desenrolou. E essa armadilha era realmente diabólica na sua construção. Olha só. Primeiro, a acusação. Trazem uma mulher pega em adultério. Aí vem o dilema. Se Jesus perdoasse, podiam acusá-lo de desrespeitar a lei de Moisés. Mas, se ele mandasse apedrejar, aí ele estaria assumindo uma autoridade que era exclusiva dos romanos. Era um xeque-mate. Qualquer resposta parecia ser o fim. E a resposta dele? Silêncio. É genial. Enquanto os acusadores ficam ali pressionando e impacientes, ele só se abaixa e começa a escrever na areia. Tenta imaginar a cena. A multidão curiosa, os líderes cheios de raiva e aquele silêncio pesado que só aumenta a tensão a cada segundo que passa. Até que ele finalmente fala, e com uma única frase, ele desmonta a armadilha inteira. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ele não ignora a lei e também não desafia o poder de Roma. O que ele faz é virar um espelho. Ele transfere o julgamento do pecado daquela mulher para a consciência de cada um dos acusadores. É brilhante. E o resultado é poderoso. Diz a tradição que o que ele escrevia na areia eram os pecados secretos dos próprios acusadores. De repente, eles não eram mais os juízes, eram os réus.
Expostos, eles saem de fininho, um por um, em silêncio, até que só ficam a mulher e Jesus. E é aqui que a gente chega no ponto central de toda a história, nesse contraste. De um lado, você tem os fariseus oferecendo denúncia pública, condenação. E do outro, você tem Jesus, que era o único ali que teria o direito de condenar, oferecendo compaixão e uma nova chance, esperança. Exatamente. As palavras finais dele para ela são: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Veja que ele não passa a mão na cabeça, não diz que o erro não foi nada, mas ele salva a pessoa, oferecendo um recomeço, uma vida nova, de pureza e de paz. O que nos deixa com essa reflexão final, né? Como é que a gente aplica essa lição no dia a dia? Odiar o erro, mas amar a pessoa que erra. A história mostra um modelo em que a falha não precisa ser o fim da linha, mas pode ser uma chance de restauração. É um desafio sobre como podemos confrontar o erro sem destruir a pessoa. Um princípio que, sinceramente, vai muito além de qualquer religião. É uma lição e tanto. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada. Lembrem-se que esse é só um resumão, o material completo está esperando por vocês. Isso mesmo, até a próxima. Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? Seja um apoiador. O link está na descrição.